vai e não peques mais. Essa é a expressão da graça de Deus que nós precisamos observar nas nossas vidas. Onde nós vivemos e vamos viver a graça de Deus, que vai sim nos receber da forma como nós estamos, porém, ela não vai nos permitir permanecer desta mesma forma. Hoje nós vemos, né, principalmente aqui na internet, pregações, vídeos falando sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus e até mesmo em muitas igrejas. O que tem sido pregado tem sido uma expressão dessa situação que nós vimos aqui entre Jesus, a mulher samaritana, a mulher adúltera, onde nós chegamos até o Senhor Jesus, réus, pecadores, merecedores da condenação, e reconhecemos que temos essa condição. Então ele oferece para nós a graça, a misericórdia dele, e nós vamos, a partir de então, ter uma postura de vida com relação a isso. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje, por exemplo, pessoas que apresentam a graça de Deus, porém, elas não apresentam a continuidade desse processo que a graça nos oferece, que seria o processo de sermos transformados, ou seja, vai e não peques mais. Uma vez que a pessoa ela anuncia que os fariseus estão ali para acusar, os fariseus estão querendo jogar pedra, os fariseus estão apontando o dedo na sua cara, falando do seu pecado, os fariseus estão te criticando, te condenando, porque em alguma determinada área você falhou, você errou, você caiu. Mas a mensagem de hoje, dos dias atuais, ela encerra aqui, simplesmente no fato de que as pessoas estão te julgando, estão te apontando, e os fariseus estão te acusando de pecar, algo que realmente você pecou, mas Jesus ele não te condena, ele te oferece a graça. E quando essa mensagem para nesse ponto, é aí que a gente reconhece, a gente precisa reconhecer a manifestação da graça barata. A graça barata é um entendimento errado acerca da misericórdia do Senhor Jesus. A graça barata, ela é um conceito que visa apenas amaciar, nos trazer conforto, nos trazer uma consciência, ou seja, tirar o peso da consciência, ou seja, o peso do pecado, né? Fazer com que nós venhamos acreditar que o fato de estarmos pecando, de estarmos até mesmo em pecado recebendo misericórdia de Jesus, não seja algo que nos desafie a algo novo, a viver de uma forma digna de pessoas que receberam a graça de Cristo. Tem um teólogo, Dallas Willard, que ele fala o seguinte: hoje em dia não somos apenas salvos pela graça, mas também paralisados por ela. Essa é a diferença da graça de Deus, da graça que transforma, da graça que vai trazer um processo, vai nos iniciar nesse processo de transformação de Deus nas nossas vidas, para a graça barata que é pregada, onde a pessoa não é desafiada ao receber esta misericórdia, viver um novo estilo de vida, como foi a proposta de Jesus para a mulher adúltera. Nos nossos dias há um entendimento incorreto. E o que acontece? Muito diferente do que a gente vê aqui nessa passagem. Esse engano ele tem sido difundido nos dias de hoje no meio da igreja. Esse é o problema. Esse engano errado acerca da graça tem feito pessoas acreditarem que estão no caminho certo. Tem feito pessoas acreditarem que estão agradando a Deus. Porém, estão num caminho que vai conduzi-las ao inferno, porque não há como
é você acreditar que você está fazendo a vontade de Deus, sendo que você não é desafiado a mudar, abandonar o pecado e viver uma vida em santidade. O que está acontecendo? Alguns estão dizendo que Deus nos aceita como nós somos, mas isso não é verdade. Se Deus ele nos aceitasse, se bastasse apenas o fato de que Jesus nos aceita e nos recebe como nós somos, se esse fato por si só bastasse, fosse suficiente, descartando a continuidade que precisa vir nesse processo que é o discipulado, que é a mudança do caráter, são as novas atitudes, é o fruto do Espírito ser manifestado na vida desta pessoa que recebeu a graça. Se isso só bastasse, não haveria a necessidade de Jesus morrer numa cruz. Não haveria necessidade de arrependimento, não haveria necessidade de salvação. Então a graça que tem sido pregada nos dias de hoje, ela iria encerrar a passagem da mulher adúltera nesse ponto aqui. Era como se Jesus falasse o seguinte: minha amada, minha linda, meu lindo, como eles não podem te julgar dessa forma? Ou então viraria para os fariseus e falava assim: como você vai julgar este meu filhinho, esta minha filhinha? Como vocês querem julgar se vocês também são pecadores? Seus fariseus, seus hipócritas. E aí viraria: minha linda, meu lindo, ninguém te julgou. Nem eu te julgo, vá em paz, os seus pecados estão perdoados. Deus é amor e Ele entende as suas fraquezas, porque você é o centro das atenções de Deus, porque você é o ponto fraco de Jesus, porque aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas é te fazer feliz. O objetivo do Senhor para nós aqui nessa terra é te dar aquilo que você quer para que você esteja feliz. Pararia aqui. Essa seria uma pregação da graça barata sobre essa passagem. Isso é a graça barata, onde não há o reconhecimento do pecado e nem uma chamada ao arrependimento e mudança. A graça barata que a gente vê hoje, irmãos, sendo pregada em muitos lugares, é uma graça que não te confronta. É uma graça que não te desafia à mudança. É uma graça que diz assim: se você está dizendo que você é cristão, se você está dizendo que você entregou a sua vida para Cristo, você não precisa abandonar o pecado, você pode continuar adulterando, mentindo, você pode continuar enganando, você pode continuar com a sua mesma vida que você tinha antes, porque nada precisa mudar. O importante é que você esteja aqui, frequentando aqui a minha igreja. O importante é que você esteja aqui entregando suas ofertas e dízimos. O importante é que você não saia daqui. Então, por que será que as pessoas estão pregando essa graça barata? Por que será que em muitos lugares não há esse confronto ao pecado? Desculpa. Por que será que a gente às vezes ouve essas pregações e a gente não consegue entender e discernir ali, ou até sim, até consegue, o motivo de não haver esse desafio que o Evangelho propõe, assim como Jesus propôs para essa mulher? Eu também não estou aqui para te condenar, Jesus falou para ela. Eles não tiveram essa capacidade, porque se tivessem, teriam te condenado, mas eles não têm essa capacidade. E como eles não têm essa capacidade, eu tenho, eles não têm, não te julgaram. Eu tenho também, mas eu não estou aqui para te julgar. Então, recebe essa graça, porém, vai e não torne a pecar. Esse tipo de desafio a gente não vê. Esse tipo de confrontamento à mudança, ao arrependimento, que vai ser expressado na mudança, na prática serão as mudanças, a mudança de vida, a mudança de atitude, a gente não vê. O teólogo alemão Bonhoeffer, ele critica a ideia da graça barata, que é o perdão
sem arrependimento. Ou seja, não, você está perdoado, Deus já pagou os seus pecados na cruz, mas a pessoa ela não está arrependida, ela não está decidida a mudar, ela não reconhece que está pecando e ela não está comprometida com essa mudança, mas ela toma posse desse perdão, ou pelo menos ela acredita que tomou posse desse perdão. Ou seja, é o perdão sem arrependimento, ou o batismo sem o discipulado, ou seja, sem a evidência de que aquela vida foi de verdade transformada, que abandonou o pecado, ou então a salvação sem a transformação. São coisas que não podem acontecer simultaneamente. O perdão sem o arrependimento, o batismo sem o discipulado e a salvação sem a transformação. Então, o teólogo aqui, ele defende essa graça preciosa, essa graça capaz de nos transformar, essa graça desafiadora que exige uma mudança, a renúncia das nossas vontades, do pecado, em obediência ao compromisso com Cristo. A graça, irmãos, ela vai ser expressa nas nossas vidas quando nós, de fato, nos apropriamos dela e mudamos a vida. Deixamos o pecado de lado, passamos a ser pessoas melhores na sociedade, melhores na família, melhores maridos, melhores pais, melhores filhos, melhores patrões, melhores empregados, funcionários. Não importa, a graça ela vai trazer para você uma mudança de dentro para fora e essa mudança vai externar a misericórdia e o perdão que você recebeu de Cristo, porque ela sempre vai vir com um convite: vai e não peque mais.